Ok. Momento de colocar a mão na massa. Vamos comentar algumas questões aqui que são importantes e que com certeza podem aparecer na nossa prova. Venha comigo então, professor Jadiel Varges. O canal é o canal Exatas Aprovação e o Insta, professor Jadiel Varges. Mas vamos entrar em ação. O que diz a questão? Diz o seguinte, ó. Um automóvel estava sendo vendido em uma concessionária por R$ 80.000. Como a procura por esse automóvel era inexistente, foi feita uma promoção, ofertando desconto de 20% sobre o valor inicial, né, na venda à vista. Ok, o valor à vista ali, ó, se a pessoa pagar à vista né? Então vamos lá, vamos só esquematizar isso aqui, né? Como assim, professor? Só entender essa primeira parte aqui. O que está dizendo aqui? Que se a pessoa pagar à vista, ela vai pagar o quê? Esses R$ 80.000 aqui, ó, R$ 80.000 menos quanto? Veja, 80.000 menos 20, né? 20%. Então, ó, menos 20%. Só que esse 20% aqui, ó, que vai pagar aqui, né, é sobre esse valor, né? Sobre esses, né, 80.000 aqui, ó, né? Sobre esses 80.000. Perfeito? Beleza? Certo. No momento de concretizar a compra, ele também, né, adquiriu um seguro para automóvel. Opa, peraí, se está adquirindo um seguro, ele vai pagar a mais por isso, né? Então veja que é menos 20% desse valor, mais esse seguro, que é de quanto? Que é 10% sobre o valor na compra do automóvel. Então veja o seguinte, ó, isso aqui vai ser o quê? O valor da compra. O valor da compra, ó. E aí ele vai pegar mais 10%, veja, mais 10% aqui, ó, que é referente ao seguro, só que esse 10% aqui agora, ó, é em cima desse valor da compra. Perfeito? Beleza? Então aqui foi o desconto e aqui o valor de quê? Do seguro. Então, ó, tem a relação do desconto e tem o seguro, né, que vai estar adquirindo. Ok, beleza. Aí fala assim, dessa forma, o cliente gastou com a compra do automóvel, com a aquisição, veja, ó, compra do automóvel e aquisição do seguro. Então, quer saber quanto que ele gastou aqui. Perfeito? Então, vamos lá. Professor, faço passo a passo, não é isso? Melhor forma de resolver a questão aqui é utilizando o passo a passo. Ou seja, primeiro, calcula o valor dessa compra, ó. Veja, vamos calcular primeiro aqui, ó, o valor dessa compra. Lembrando que ele vai obter, ó, um desconto, ele vai obter um desconto de 20% sobre esse valor. Ah, professor, então eu posso pegar esse valor e multiplicar por 0,8, né, que é 80%. Claro, você pode fazer isso, como também pode fazer o passo a passo. Então, veja, ó, 80.000 é o valor aqui, e a gente vai multiplicar isso por quanto? Por 0,8. Por que, professor, que a gente está multiplicando por 0,8? Né? Porque essa multiplicação aqui, ó, por 0,8, porque é o seguinte, ó, se a gente pensar na ideia do desconto, o que a gente tem? Né, 20%, então 100 menos 20% dá quanto? Dá 80%, certo? E aí, 80% aqui, ó, o fator correspondente aqui, não é isso, ó? É o quê? É o 80 dividido, não é isso? 80 dividido por 100. Ou seja, qual é esse fator? 0,8. Perfeito? Por isso que estou multiplicando por 0,8. Professor, posso fazer regra de 3? Claro que pode, com certeza, pode sim.
Perfeito? Só para mostrar o quanto é prático utilizar a relação do fator aqui, ó. 8 vezes 8 é quanto? 8 vezes 8 é 64, professor. Beleza. Aí tem 1, 2, 3, 4 zeros, não é isso? 1, 2, 3, 4 zeros. Só que tem uma casa, então a gente vai permanecer com uma casa. Então quer dizer o seguinte, que esse valor, né, a compra, ó, o valor da compra aqui é de quanto? Então veja aqui, 64 mil aqui, ó, é o valor da compra, viu? Aquisição do veículo aqui, ó. Então compra do automóvel. Então veja que isso aqui, ó, é o valor que da compra do automóvel, certo? Beleza, professor. Tranquilo, certo? Só que aí ele vai ter o quê? A aquisição do seguro. Então vamos calcular agora essa aquisição do seguro. Essa aquisição do seguro aqui agora vai ser calculada, ó, nesse 64 mil, em cima de 64 mil. Então, a aquisição do seguro aqui vai ser, né, com base nesse 64 mil. E qual é a aquisição do seguro? É 10%. 10%. Professor, já sei que 10% aqui é 6.400. Posso fazer isso direto, ó? 10% é 6.400. Claro que sim, né? Claro, porque é mais prático do que multiplicar por 1,1. Concorda que é mais prático do que multiplicar por 1,1, que é o fator aumento aqui? Então, somar aqui vai ser mais prático. Então, a gente, né, sempre vai para o caminho mais prático. Então, 6 e 4, 10. Então, vai ficar quanto? 70.400. Opa, esse 70.400 aqui, ó, é o valor final que ele está pagando, né? Já com seguros, não é isso, ó? Então, já com seguros. Então, veja, né, que a gente consegue encontrar isso aqui onde, professor, a gente consegue encontrar isso, ó, exatamente aqui na letra A. Perfeito? Beleza? Então, veja, né, que a resposta correta da questão é letra A. Tranquilo? Beleza? Professor, mas eu quero fazer por regra de 3 nos dois casos. Ó, se você sente mais segurança fazendo por regra de 3, vá e faça da forma que, né, que traz mais segurança. Eu tô apenas mostrando relação mais prática para você o quê? Né, conseguir ganhar tempo, porque na hora da prova isso é importante, o fator tempo. Mas assim, o importante também é que você acerte a questão. Mais importante ainda, né? Não é só a questão de ganhar tempo, é acertar a questão. E para isso você tem que fazer aquilo que eu falo, não, tenho segurança, é isso, vou fazer, vou ó, comemorar, broquei, broquei, broquei. Beleza? Vamos lá. Na sequência, temos a seguinte questão. Camila comprou um computador à vista para ganhar um desconto de 7% no valor original dele. Se ela pagou 150 ou 1.581, então qual foi o preço original desse computador? Ó, aqui é importante, né, que você tenha isso em mente. É importante. Muita gente às vezes quer fazer dessa forma, né? E aí, nesse caso aqui, quem executasse esse processo ia perceber que não tem alternativa. Então, beleza. Como assim, professor? Geralmente, o que que a criatura pensa? O que que a criatura imagina? Ó, tá custando um valor que eu não sei qual é, né? Custava um valor que eu não sei qual é. Desse valor aqui, teve o quê? Ó, daqui para cá teve o quê? Teve um desconto. Veja, ó, o que que a questão está dizendo? Que existe um desconto de quanto? De 7%. Opa, então aqui vai ser menos 7%. Ah, então se eu tenho um desconto de 7% aqui, né, eu posso fazer a volta dando, né, trabalhando aqui com um aumento de 7%, né? Lembra aquilo que eu disse? Tudo que parece óbvio, né,
em porcentagem, desconfie porque está errado, né? Como disse Cebolinha, tá elado, ok? Então, algumas pessoas executam esse processo, ó. E o que que significa isso, professor? Isso aqui, errado, errado, perfeito? Ó, isso aqui não pode ser executado. Professor, por quê, professor? Porque é o seguinte, veja, o que que a gente tem? A gente tem um valor menor, não é isso? Ou a gente tem um valor maior. Quando a gente dá o desconto, a gente vai achar um valor menor. Veja que aqui eu vou ter um valor maior. Passou por 7%, teve 7% de desconto, né? E vai ficar menor. Quando eu calcular 7% desse valor aqui para voltar, esse 7% aqui vai ser o mesmo resultado desse 7% ali? Não, porque esse valor é maior, o 7% foi calculado com base nesse valor e ele é maior. O outro 7% está sendo calculado com base nesse valor que é menor, né? Você pode até fazer isso aí. Ah, professor, né? No caso aqui, né, eu faria o seguinte, ó, eu pegaria, né, no caso aqui, seria o procedimento era qual, ó, pegar o que? 7%, né, isso, se é um desconto, né, isso, ó, então 7% aqui, deixa eu colocar passo a passo, né, aqui mesmo, só para mostrar. Então, 7%, né, isso, ó, 7% de 1.581. Ok, então quer dizer o seguinte, ó, que é multiplicar esse número por 7, né? Isso, ó, 1.581 vezes 7. Então isso vai ser quanto? 11.067 dividido por 100. Opa, fazendo duas casas, vai ficar quanto? Vai ficar 110,67. Voltando duas casas ali, ó, 110,67. Então significa o quê? Que seria 1.500, ó, 1.581 menos 110,67, né? Se está dando desconto. E aí, no caso, seria um aumento, né? Se eu faço a volta, não era o desconto na ida, então na volta o aumento. Então, eu vou somar, né? Vou somar isso aqui, né? A gente vai somar isso aqui, ó, com 1.581 mais 110,67. Então, a gente vai encontrar o seguinte, 1.691,67, ó. 1.691,67. Então, ó, só lembrando, né, que esse procedimento é um procedimento que errado, né? E se a gente observar aqui, se a gente, né, verificar ali, não tem R$ 1.691, né? Não tem 1.691, tem 1.600 e 1.700. Então, 1.691. Mas lembrando que esse procedimento aqui, ó, esse procedimento, ele está o quê? Errado, beleza? Perfeito? Ok, professor. Então, como que a gente vai executar aqui esse processo? Ó, algo importante, viu? Dica: sempre, viu? Sempre utilize o que? Regra de 3, viu? Nesse caso aqui, aplicar sempre uma regrinha de 3. Por quê, professor? Para a gente não confundir o processo, né, e executar de forma errada. A gente já viu que a gente não pode realizar aquele cálculo lá anterior, concorda? Sim. E como vai funcionar isso aqui, ó? Primeiro, quando a gente fala em regra de 3, a gente precisa separar as grandezas, concorda? Então a gente tem uma grandeza, que é a grandeza aqui, ó, que é o dinheiro, reais, o custo, né, do produto. E a gente tem uma outra grandeza que é a porcentagem, que a gente vai exatamente fazer essa comparação, né, entre o valor em reais em relação ao percentual ou porcentual. Só que quando a questão coloca aqui, ó, Camila comprou à vista, né, com desconto de 7% no valor original. Então ela ganhou 7% com base no valor original dele. Só que a gente não sabe qual é esse valor original aqui, ó. A gente desconhece esse valor original. Então a gente não sabe qual é esse valor original. Aí fala assim, ela pagou 1.581. Só que isso aqui, ó, pagou. O que quer dizer isso? Ah, professor, depois
depois do desconto, ou seja, após o desconto, depois, após o desconto. Ah, então quer dizer que a gente vai ter uma circunstância aqui, ó, nesse problema que envolve a relação do antes e a relação do depois. Então a gente vai estar trabalhando com essas duas circunstâncias, ó, o antes e o depois. Então, uma situação que representa o antes e outra situação que representa o depois. O antes e o depois de quê, professor? Desse desconto, ó. Veja que o desconto é de 7%. Pensando, inicialmente, o que a gente tem? Ó, o produto todo vale 100%. O desconto é de 7%. Então, se a gente subtrair 100% menos 7%, vai ficar quanto? 93%. E a gente já sabe, já entende o que é esse 93%. Porque antes do desconto, o produto está valendo 100%. Depois do desconto, ele diminuiu um pouco o valor dele. Então, ele agora está custando o quê? 97% daquilo que ele custava anteriormente. Então, 93%, né, daquilo que ele custava anteriormente. Ó, ele está valendo 93% daquilo que ele custava, ou seja, 7% a menos por conta do desconto. Certo? Só que esse 93% aqui, ó, já é o quê? Depois. Então, isso aqui, o que a gente sabe isso aqui, ó? Esse 93%, ó, é depois do desconto. Depois do desconto. Então, veja que a gente tem um depois do desconto, que é o valor, né? Isso, ó. O valor aqui, o 1.000, veja, ó, o 1.581, ele é depois. E esse depois aqui está valendo quanto? 93%. Certo, mas antes do desconto, professor, antes do desconto é 100%. Certo, antes é 100%. E o valor que ele custa, em dinheiro, não sei. Não sei. A problema não sabe. É justamente o que está querendo calcular. Ó. O preço original. Então é isso que a gente tem que calcular. Ou seja, o valor do X aqui, ó. Quanto custa antes do desconto. Ah, ok, beleza. Então, show de bola, professor. A gente pode fazer o cruz credo, não pode? Sim, com certeza. Certo. E aí, o que a gente vai ter aqui, ó? Lembra que é o valor de x que a gente quer descobrir. Então, ó, quem está multiplicando x? O 93%, professor. Então, passa para baixo. Isso vezes 100, o que a gente passa a ter aqui, ó? 1.581, aumentam dois zeros aqui, né? Porque é vezes 100. Então, aumentando dois zeros aqui do vezes 100, a gente vai ficar o quê? Com, né? Quer dizer, é só acrescentar dois zeros. Não precisa ficar dividindo em 3 para ver qual é esse valor, essa relação. Não precisa necessariamente ficar dividindo dessa forma. Por quê? Porque agora o nosso objetivo aqui, ó, é achar esse x. E esse x aqui, qual é? É a divisão. Ah, professor, agora aí é onde está a hora difícil. Esse 1.581 acrescentar de dois zeros aí, que fica 158.100. Né? Isso, 158.100. E para dividir isso aí por 93, isso é o que me pega. Tem que treinar. Quem tem dificuldade para dividir com dois algarismos aí, tem que treinar. Perfeito? Beleza? Isso aqui vai ficar quanto, professor? 1.700, ó. 1.700 reais. Então, antes do desconto, quanto custava o computador? 1.700 reais. Letra B de broquei. Isso aí. Vamos à próxima? Beleza. Aqui, mais uma questãozinha, diz o seguinte. 10 equipamentos de informática foram adquiridos por preços iguais. Na revenda desses produtos, em relação ao preço inicial, 6 equipamentos foram vendidos. Ó, importante isso aqui. 6 equipamentos foram vendidos com um aumento de quanto? De 30%. Os demais foram vendidos com um desconto de 30%.
Então, 6 com aumento de 30%, 4 com desconto de 30%. Então, veja o que a gente tem aqui. Vamos pegar o seguinte, ó. São 10 produtos. 10 produtos. Aí, 6, né? 6 aqui, ó, com aumento, ou seja, mais 30%. E o restante, os outros 4 aqui, ó, teve o quê? Desconto, não é isso? Ó, menos 30%. Menos 30%. Ok, beleza. Professor, como que eu vou fazer saber se aqui vai ter lucro, vai ter prejuízo? Porque está falando da quantidade. Então a gente pode pensar o seguinte, ó. Vamos pensar assim, ó, que cada produto custa R$ 100. Então vamos pensar aqui, ó. Vamos supor que cada produto aqui, ó, esteja valendo R$ 100. Professor, por que a gente está supondo 100? Por que a gente não coloca que o produto custou 229,75 centavos? Porque isso vai dificultar a conta, concorda? Né? Pode colocar? Pode, de boa. Mas isso vai dificultar o processo, né? A continha lá. Então o processo de resolução vai demorar um pouco mais. A gente coloca 100 porque fica mais fácil calcular. Concorda? Ó, mais fácil calcular. Veja, olha só. Se a gente pegar aqui 100, 30% de 100 não é 30? Perfeito, ok. Ó, 30% de 100 é 30. Então veja que com isso aqui, a gente pode fazer o seguinte, que nesse aqui ele vai lucrar, ó, em reais, vai lucrar quanto aqui? Se é 6, 6 vezes 3 dá quanto? Ó, 30, então dá 180. Ele vai lucrar R$ 180. Então vai ter um lucro de R$ 180. Ok, certo. Agora o outro, não foi 30% de desconto? 30% de desconto? Sim, professor. 30% de desconto. Então, se são 4, então 30% é 30 mesmo, concorda? Ó, 30% de 100 é 30. Só que aqui são 4, então 3 vezes 4, 12. Então, quer dizer o seguinte, que ele vai ter prejuízo. Concorda? Ó, prejuízo de quanto? Aqui vai ter prejuízo de R$ 120. Ok? Beleza? Vai ter prejuízo de R$ 120. Certo? Aí no saldo, no balanço aqui, o que a gente pode imaginar? O que a gente pode imaginar, não? O que a gente consegue perceber aqui, ó? Nesse balanço geral, houve lucro ou houve prejuízo? Houve lucro, professor. Beleza. Mas o lucro aqui foi de quanto? Professor, o lucro aqui, ó, é de R$ 60. Então, a gente tem um lucro aqui, ó, de R$ 60. Certo. Esse 60 de reais aqui, ó, é em cima do custo inicial. Então, ó, R$ 60, né, sobre o quê? O custo inicial. Então, sobre o custo inicial. Então, é R$ 60 em cima do custo inicial, certo? E o custo inicial foi de quanto, professor? Esse custo inicial aqui é de quanto? Vamos lá, vamos pensar o seguinte, ó. São 10 produtos, a gente está dizendo o quê? Que cada produto custa quanto? Custa R$ 100, não é isso? Vezes, ó, 10 produtos. Não é isso que a gente disse o seguinte, ó, a suposição de cada produto. Não foi isso, ó? A gente fez uma suposição aqui para cada produto. Ok, então se a gente multiplicar aqui, o que vai acontecer? Professor, em dinheiro, a gente vai ter o quê? R$ 1.000, ok? R$ 1.000. Então, ó, isso aqui é o valor, né? Ó, o que a gente pediu lá? Que a gente tinha que calcular o custo inicial. Então, isso aqui é o custo inicial. Pronto. O custo inicial. Então, a gente tem um custo inicial de R$ 1.000. Sim,
Só que ele lucrou R$ 60 em cima de 1.000. Quanto é R$ 60 em cima de 1.000? Veja que R$ 1.000 corresponde a quanto? A 100%. E a gente quer saber o seguinte, ó, R$ 60 vai corresponder a quanto? A X. Professor. Aqui a gente pode pegar o seguinte, ó. Quem está multiplicando X? O 1.000, não é isso? E aí, 60 vezes 100, aí tem 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros, não é isso? Exatamente. Ok, então ficou fácil aqui, por quê? O que significa a gente tem 6.000% dividido por 1.000? Professor, aqui agora ficou muito tranquilo, porque, ó, 3 zeros com 3 zeros, essa divisão aqui eu sei fazer, professor. Ok, então 6 dividido por 1 dá quanto? 6%, ó. Então, 6%. Então, veja, né, que o lucro aqui, ele foi, ó, de quanto? De 6%. E isso aparece onde? Isso aparece aqui na alternativa C. Perfeito, né? Show de bola. Ok, beleza? Professor, eu poderia fazer a porcentagem já em cima de cada um, ou usar um fator, né, trabalhar? Pode. Eu estou colocando a relaçãozinha por regra de 3, por quê? Porque eu sei que a maioria, né, tem facilidade com regra de 3, prefere regra de 3, né? Mas você também pode fazer adaptação aí, ok? Bons estudos!